Defesa Petrov variante com D4. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, entrando na defesa Petrov. D4 é uma das variantes principais para as brancas. Elas esperam chegar na posição da linha principal com cavalo toma E5 com ganho de tempo. Depois de cavalo toma E4, as brancas podem optar por D toma E5, um lance que vem ganhando popularidade. A ideia é atrapalhar o desenvolvimento das negras, fugindo das estruturas tradicionais da defesa Petrov. Por exemplo, se bispo C5, atacando o peão de F2, bispo C4. Cavalo toma F2, dano duplo na dama e torre, dama D5 com forte ataque. Nessa dama F7, dama toma C5, e se D5, cavalo de BD2. Numa partida Ivanchuk e Kazin em 1998, seguiu o cavalo C5, ou cavalo toma D2, que dá uma estrutura bem diferente da Petrov tradicional, nesse caso com o cavalo C5 parecendo uma Ruy Lopes. Bispo D3 é o lance principal, e depois de D5, cavalo toma E5, e alguns pensam que as brancas estão na variante com cavalo toma E5 direto com ganho de tempo. Mas tanto numa como a outra, as negras têm recurso suficiente para igualar. Por exemplo, aqui vamos seguir a partida Adolfo Rodrigues e Darcy Lima no Pan-Americano de 91, grande mestre brasileiro Darcy Lima. Depois de cavalo D7, cavalo toma D7, bispo D7, roque, dama H4. A opção aqui é bispo D6. E depois de C4, C6, C toma D5, C toma D5, dama H5, as negras sacrificam o peão com roque, dama toma D5, bispo C6, dama H5, com a posição com compensação para as negras pelo peão, devido ao posicionamento ativo das peças e falta de desenvolvimento da ala da dama das brancas. Posição bem complexa, conhecida pela teoria. As negras têm realmente compensação. Depois de dama H4, C4, pode seguir bispo D6 como em Klinger e Bariev, que depois de G3, dama H3, C5, bispo E7, cavalo C3, cavalo toma C3, B toma C3, o jogo está equilibrado. Ou rocão, como o Darcy Lima jogou, depois de C5, G5, esses avanços na ala do rei são característicos da posição, os roque de flancos opostos. Depois de F3, tirando o cavalo chato de E4, cavalo F6, bispo E3, torre E8, dama D2, torre G8, as torres negras em posições bem ativas, bispo F2, dama H6, dama A5, rei B8, bispo G3, ameaçando C7, torre C8, com jogo típico de roque de flancos opostos. Na partida seguiu cavalo C3, cavalo H5, bispo E5. Aqui o Lima podia jogar F6 com bom jogo, mas decidiu sacrificar um peão com bispo G7 para conseguir ataque na ala do rei. Depois de cavalo toma D5, bispo toma E5, D toma E5, G4. O ataque das negras é muito perigoso. As brancas seguiram F4, C6. Se cavalo E7 agora, simplesmente cavalo toma F4. Porque capturar a torre com cavalo toma G8, torre toma G8, não diminui as possibilidades de ataque. Por exemplo, torre de A deu um G3 procurando abrir linhas, né? Se H3, vai ter o sacrifício bispo toma H3. E se H toma G3, cavalo H3. Aqui já está na posição muito difícil. Por exemplo, G toma H3, torre toma G3, se H2, dama toma H3, mate. Então as brancas preferiram cavalo B6, torre de CD8. Claro que A toma B6, C toma B6, o rei negro vai enfrentar problemas.
Então, preferível torre de CD8, depois de cavalo toma D7, torre toma D7, bispo F5, G3, fantástico lance de ataque aqui, H3, torre D4, vamos voltar um pouquinho aqui, depois de G3, se bispo toma D7, segue G, toma H2, cheque, se rei H1, cavalo G3 mate, e se rei F2, dama toma F4 com ataque vencedor. No caso, as brancas jogaram H3 e depois de torre D4, dama C3, cavalo toma F4, a melhor defesa era rei H1, mas com torre de A1, as brancas ganharam imediatamente com torre D2, e não há como defender torre toma G2, já que se dama toma a torre de D2, segue simplesmente cavalo H3 cheque, um ataque descoberto, ganhando a dama. Por isso, as brancas abandonaram.